pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. Eu acredito que Érico, junto com Raquel de Queiroz, sejam os meus autores nacionais favoritos. E foi muito bom retomar uma leitura de Érico depois de tantos anos sem ler nenhum livro dele. Incidente em Antares é publicado em 1971 aqui no Brasil. É o penúltimo livro que Érico lança em vida. Então ele publica esse livro já como um autor bem consagrado. E nesse livro nós temos referências muito interessantes de um autor já bem maduro. Já leu Jorge Amado? Por alto. É bandalho e comunista. E o nosso Érico Veríssimo? Nosso? Pode ser seu, meu não é. Li um romance dele que fala a respeito do Rio Grande de antigamente. O Zósimo, meu falecido marido, costumava dizer que por esse livro se via que o autor não conhece direito a vida campeira, é bicho de cidade. Há uns anos o Veríssimo andou por aqui, a convite dos estudantes, e fez uma conferência no teatro. Fui porque o Zósimo insistiu. Não gostei, mas podia ter sido pior. Quem vê a cara séria desse homem não é capaz de imaginar as sujeiras e despautérios que ele bota nos livros dele. A senhora diria que ele também é comunista? Dona Quitéria, que mastigava uma broinha de milho e mais que nunca parecia um pequinês, ficou pensativa por um instante. O professor Libindo costuma dizer que, em matéria de política, o Érico Veríssimo é um inocente útil. E não apenas essa referência engraçada do Érico a ele mesmo, mas também referências a outras obras do autor. Porque aqui, por óbvio, ele já havia publicado Todo o Tempo e o Vento, que é uma obra icônica no Rio Grande do Sul. Tenho 13 anos, férias de verão. Estou orgulhoso porque fiz a minha primeira viagem de trem sozinho. Vim do Rio Pardo a Santa Fé para visitar meus parentes terra Cambará. Tia Maria Valéria agora me aparece. Onde estava escondido dentro de mim este fantasma magro de voz seca e olhos de azeviche? Em que gaveta do meu ser, em que sótão da minha memória inconsciente, em que arca secreta estariam armazenadas, apanhando o pó do tempo e da vida, todas estas lembranças? Mastigo e engulo o bolinho de Dona Quita, e imagens do sobrado dos Cambarás me afloram a consciência. Cheiro de frituras vindo da cozinha do sobrado, o vulto de uma mulher bonita e triste, Silvia, casada não me lembro com que parente meu, o bafo de mofo do porão da casa, a história de alguém, quem? Me contou do cadáver de um recém-nascido que, durante a Revolução de 93, teve de ser sepultado na terra do porão porque o sobrado estava sitiado pelos maragatos. E a velha Maria Valéria dizendo: "Coma mais um bolinho de coalhada. Você bem que precisa de mais uns quilos." E aquela água furtada onde eu me refugiava às vezes, quando me atacava a saudade de casa, e um dia tocaiei a bugrinha que fazia a limpeza matinal daquela parte do casarão. Nesse trecho nós percebemos claramente referências a personagens e a lugares do Tempo e o Vento. E isso não parece ser necessariamente para interligar os livros, mas é uma referência que o autor, já nessa altura da vida e da sua obra literária, ele consegue fazer com tranquilidade. Neste livro nós temos muito de realismo fantástico, que nós já falamos aqui sobre A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, além de existirem muitos outros clássicos, como 100 Anos de Solidão, e outros livros aqui da América Latina que tem essa mesma configuração de uma realidade completamente normal, ou o que quer que a gente considere normal, e que a partir dali um ou dois fatos se sobressaem. Eles vão a um outro patamar, mas que não é algo necessariamente impossível se a gente pensar que não se está falando nunca de superpoderes ou de coisas extraordinárias, mas sim de um desdobramento de algo da normalidade para algo além dela. E muitas dessas histórias que a gente vê nesses livros, até mesmo, por exemplo, em Pedro Páramo, do Juan Rulfo, que é considerado um dos primeiros livros de realismo fantástico, nessas histórias nós temos muitas vezes lendas regionais ali, ou histórias que surgem a partir dos livros, mas nada que seja
necessariamente extraordinário em relação à vida humana, mas sim desdobramentos da vida humana. E a gente vai entender isso quando falar mais sobre o enredo do livro, que inclusive se passa em Antares, que é uma cidade da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Em tese, ela é uma cidade fictícia, mas para quem já conhece as cidades da região, sabe que a maioria das cidades dali está colocada dentro de Antares. Então, na verdade, por mais que ele cite as outras cidades, poderia também ser qualquer uma delas. E ele também vai fazer referências à história de fundação de Antares. Toda a primeira parte do livro é essencialmente contando desde 1830, mais ou menos quando seria o início da cidade, até chegar em 63, para só na segunda parte falar necessariamente do incidente, mas não tem como ler a segunda parte sem conhecer a primeira. O mais antigo documento escrito que se conhece referente ao lugar onde mais tarde viria a ser fundada essa comunidade da região missioneira do Rio Grande do Sul encontra-se no livro do naturalista francês Gaston Gontran d'Auberville, intitulado Voyage pittoresque au sud du Brésil, 1830-1831. Escreveu o ilustre cientista no seu diário de viagem. 24 de abril. Cruzamos esta manhã o rio Uruguai, numa balsa, e entramos em território do Brasil. Estes campos verdes, de uma beleza idílica, lembram os da nossa Provence. Aqui as pastagens são boas e o gado bovino abundante. Os primeiros homens que encontramos, tanto os brancos como os índios, me olham com uma curiosidade meio desconfiada, que acho justificável, pois devem estranhar a minha indumentária, o meu aspecto físico e principalmente a minha bagagem. As gaiolas em que trago os pássaros vivos que apanhei no Paraguai e na Argentina, e os sacos e caixas cheios de plantas e pedras que venho colecionando desde o momento em que pisei terras do Novo Mundo. Cerca das 10 horas da manhã, chegamos a um lugarejo pertencente à comarca de São Borja e conhecido como Povinho da Caveira, formado por uma escassa dúzia de ranchos pobres, perto da barranca do rio. A pouca distância deles, situa-se a casa do proprietário dessas terras, que me recebeu com certa cortesia. É um homem ainda jovem, de compleição robusta, cabelos e barbas castanhos e pele clara. Tem um ar autoritário, costuma falar muito alto, parece habituado a dar ordens e a ser obedecido. Chama-se Francisco Vacariano, nome provavelmente derivado da palavra vaca, e que não me parece legítimo, mas adotado. A casa da estância de gado do Sr. Vacariano é apenas um rancho maior que os outros da povoação. Comunico-me com esse senhor no meu precário espanhol, e ele me responde na mesma língua, mas usando uma vez ou outra palavras portuguesas. À noite, depois do jantar, saímos a caminhar nos arredores da casa da estância. Como para lhe pagar pelo formoso espetáculo da manhã, localizei no céu a constelação de Escorpião, que no hemisfério austral começa a aparecer no horizonte a leste depois de 15 de abril. Mostrei ao Sr. Vacariano a bela estrela chamada Antares e disse-lhe que, embora não parecesse, ela era maior do que o Sol. O meu hospedeiro olhou para a estrela em silêncio e mais tarde, quando chegamos à casa, murmurou: Antares, nome bonito. Para mim quer dizer lugar onde existem muitas antas, bem como nestas terras perto do rio. Pediu-me que escrevesse essa palavra, o que fiz, num pedacinho de papel, para o qual o Sr. Vacariano ficou olhando durante algum tempo, murmurando: bonito nome para um povoado, melhor que Povinho da Caveira. Depois, guardando o papel no bolso, sorriu com seus fortes dentes de carnívoro e acrescentou: mas não acredito que essa estrela seja maior que o Sol. Assim, nesses trechos, nós somos apresentados a Antares e como a cidade começou, com a família Vacariano, que ali já estava, e depois nós somos apresentados à família Campo Largo, que é uma família que vai morar ali depois e acabam se tornando as duas famílias mais poderosas da cidade. E claro que acontece uma grande disputa de poder entre eles. Também há muito no livro da cultura gaúcha, principalmente da formação do gaúcho, ou daquela imagem que a gente tem. Aqui se fala de tradições,
se fala principalmente de formação política, que é muito relevante, e também há uma figura muito proeminente no livro, que é o Coronel Tibério. No Coronel Tibério nós vamos ter muito daquelas ideias mais arcaicas, e esse personagem, como muitos outros, mostra muito do que se pensava e do que ainda se pensa no Estado. Também não sabia que tinhas virado racista. Racista? Eu? Ora, não sejas bobo. Sabes como trato a minha negrada. Eles me adoram. Mamei nos peitos de uma negra mina. Me criei no meio de moleques pretos retintos. Quando leio esses casos de ódio racial nos Estados Unidos, comento a coisa com a Lanja e lhe digo que no Brasil a gente, graças a Deus, não tem esses problemas, pois aqui o negro conhece o seu lugar. E não só nesse personagem, mas principalmente dele, nós temos muitas das ideias que mais modernamente começam a diminuir, ainda bem, mas que demonstram muito da visão que mesmo de fora se tem dos gaúchos. E além de Érico citar a si próprio durante a obra, como a gente já viu no início, ele também tem um personagem que é claramente ele mesmo dentro da história, que é daquele primeiro trecho que eu li lá da família Terra Cambará, que é o Francisco Martim Terra. Ele é um pesquisador que junto com alunos da Universidade Federal vai até Antares para fazer uma pesquisa sobre os costumes e sobre a população. E eles vão escrever a anatomia de uma cidade gaúcha da fronteira. Nesse livro eles não colocam o nome de Antares. A ideia é colocar um nome fictício para que a cidade não seja exposta. Mas durante a pesquisa e mesmo depois no relato do livro, muito dessa sociedade arcaica se sobressai de maneira que as grandes autoridades não gostam. Um jovem estudante, filho de tradicional família do município, assim opina sobre a sua terra e sua gente. O Rio Grande do Sul é o estado mais reacionário do Brasil. E Ribeira é um nome que eles dão ficticiamente para Antares. E Ribeira, a cidade mais reacionária do Rio Grande do Sul. Tornamos a perguntar, refere-se só ao reacionarismo político? E o rapaz, não. Reacionarismo em tudo. Veneramos morbidamente um passado e uma tradição já mortos, se é que de fato um dia existiram mesmo. E somos incapazes de sair dos trilhos da rotina e erguer a cara para o sol do futuro. Um outro declara, assim se cultua entre nós o machismo, como se mantivéssemos no Brasil o monopólio da coragem e da virilidade. Conversamos longamente com um único livreiro da cidade, que nos confessa estar à beira da falência comercial. Disse-nos ele, textualmente, pois suas palavras foram gravadas em tape, com a sua permissão. Nosso povo não tem o hábito da leitura. Os que aqui gostam de ler não têm dinheiro para comprar livros, e quando compram, custam a pagar ou não pagam nunca. Os que têm dinheiro, em geral, não gostam de ler. Há por aí uns intelectualoides que, quando precisam de livros, mandam buscá-los diretamente de Buenos Aires, do Rio de Janeiro e até de Paris. O que a maioria do nosso povo aprecia mesmo são as revistas com histórias em quadrinhos e as novelas de rádio. Se o livro desaparecesse da face da terra, acho que o povo de Ribeira nem chegaria a dar pela coisa. Claro que um livro como esse causou muito desconforto na sociedade de Antares, mas ele acaba refletindo muito da sociedade daquele momento e dos momentos anteriores, e que pouco a pouco esperamos que mude. Algo muito relevante neste livro é o contexto, não só por retratar a história do Rio Grande do Sul e do Brasil de 1830 a 1868, 69, mais ou menos quando o livro acaba, mas também por misturar personagens históricos com personagens ficcionais. Muitos personagens ficcionais aqui do livro dialogam com personagens históricos, como por exemplo numa conversa entre o patriarca Vacariano e o patriarca Campo Largo, que é intermediada por Getúlio Vargas. E os personagens fictícios também se posicionam politicamente e assim se aliam ou se colocam contra determinados personagens históricos. Quando, cerca das 8h30 da manhã, tornou a soar a charanga do repórter Esso, Tibério teve um sobressalto e correu para junto do rádio, com um mau pressentimento a apertar-lhe o peito, dificultando-lhe a respiração. De novo a voz do locutor.
Rio, urgente. O presidente Getúlio Vargas acaba de suicidar-se com um tiro no coração, às 8h25, em seus aposentos particulares no Palácio do Catete. O senhor sabe, coronel, como eu acato as suas opiniões. Como forte acionista de A Verdade, o meu ilustre amigo tem todo o direito de dizer o que está e o que não está certo na orientação do jornal. Então acha que o presidente Kubitschek está fazendo um mau governo? Mal? Péssimo, perigosíssimo. O país não aguenta as loucuras desse homem. Onde se viu construir uma capital a todo vapor, remetendo material por via aérea. Então você acredita mesmo que ele vai inaugurar essa tal cidade antes do fim do mandato? Lucas Faia continuava aparentemente sereno. Coronel, eu acredito, mas posso estar errado. Agora, há alguém que nunca se engana. Só essa entidade poderá dizer a última palavra no caso. Quem é? A história. Não é das minhas relações. E assim colocado todo esse contexto de locais e personagens e história mesmo incríveis, nós chegamos à segunda parte do livro, que é o incidente mesmo do título. O que acontece? Em dezembro de 63, os trabalhadores da região fazem uma greve geral por melhores salários, por melhores condições. E é uma greve geral mesmo, em que a energia acaba sendo cortada da cidade, porque os funcionários que cuidam da rede elétrica também estão em greve, as grandes indústrias da região param e até mesmo os coveiros acabam entrando em greve pedindo um salário melhor para a prefeitura, que era quem empregava eles. Por isso, 7 cadáveres acabam ficando insepultos. São colocados seus caixões na porta do cemitério, aguardando o final da greve para que assim os coveiros possam enfim enterrá-los. Esses caixões passam a noite na porta do cemitério e na madrugada do dia 13 de dezembro de 63, uma sexta-feira 13, uma pessoa tenta arrombar um desses caixões porque ele é de uma das grandes damas da cidade, que era a matriarca Campo Largo, e se dizia que ela tinha sido enterrada com joias caras, e essa pessoa vai lá para tentar roubar as joias. Sempre colado ao muro, boa ideia ter vestido a roupa clara, o ladrão aproximou-se dos 7 esquifes. O primeiro deles, bem à frente do portão da entrada, era preto e havia sido trazido às 5 da tarde. O seguinte, o claro e pequeno, era o que procurava. Ajoelhou-se ao pé dele, desatarrachou-lhe a tampa e, contendo a respiração, ergueu-a, fazendo-a depois escorregar de mansinho para um lado. Tirou a lanterna do bolso e acendeu-a. Focou primeiro as mãos da morta, pois ouvira do famoso solitário de brilhante. Opa! Naqueles dedos cor de cera de abelha não viu nenhum anel. Os pulsos estavam sem pulseiras. Iluminou o peito da defunta e não viu nenhum broche. No pescoço nenhum colar. Numa relutância supersticiosa, focou o rosto do cadáver da dama e estremeceu. Os olhos dela estavam abertos. Seus lábios começavam a mover-se e dele saiu primeiro um ronco e depois estas palavras, nítidas. Senhor, em vossas mãos entrego a minha alma. O ladrão soltou um grito abafado, ergueu-se rápido, deixou cair a lanterna acesa e o pé de cabra e rompeu a correr na direção dos campos desertos. É aqui que começa realmente a parte do realismo fantástico do livro, porque os cadáveres não voltam à vida, eles continuam mortos. Tanto que eles vão se dando conta que eles não têm respiração, que quando eles choram não correm lágrimas, mas eles falam, aparentemente pensam, caminham e conseguem se articular de alguma forma. E é assim, depois da Dona Quitéria ter sido retirada do seu caixão, ela começa a abrir o caixão do advogado, que também está por ali, é seu conhecido. Aos poucos eles vão abrindo todos os caixões e os mortos, se dando conta que eles não foram enterrados por causa da greve, resolvem ir até o centro da cidade, já que o cemitério era mais distante, ir ao centro da cidade para pedir o seu enterro digno. Toda a parte do incidente é incrível.
incrível, porque as pessoas, é claro, se assustam com os cadáveres andando, mas a coisa vai tomando uma proporção que, se qualquer um ali pegasse a sua situação quando acorda no dia 13 até a hora que vai dormir no dia 13 e percebesse tudo o que aconteceu naquele dia, é inacreditável que alguém imaginasse que aquilo era possível. Nós temos dois personagens aqui no livro que eles não são tão importantes politicamente dentro de Antares, quer dizer, um talvez um pouco, mas não são tão importantes quanto os grandes protagonistas do livro. Um deles é João Paz, que é um dos mortos que não foram sepultados, que é uma das pessoas que busca melhorias na sua vida, um trabalhador mais pobre, e ele morre justamente torturado pelo delegado de polícia para confessar coisas que nunca fez. Nesse personagem nós temos um início de crítica à tortura, e críticas são muito abertas politicamente nesse livro do Érico Veríssimo, mas também é um personagem que tem uma questão, porque ele é morto justamente quando a esposa dele está grávida do filho deles. E os mortos, quando voltam para a cidade, além de reivindicar o seu enterro, eles também vão visitar as suas famílias. Por favor, não se aproxime, sou um cadáver. É terrível a gente saber, sentir que está se desintegrando, apodrecendo aos poucos. É pavoroso ter consciência disso. Eu quisera acreditar em Deus e na vida eterna, mas não posso, nunca pude. Mas acredito nesta vida, e como? Tenho esperança num futuro melhor para a nossa terra, para o mundo. Quero que meu filho nasça, cresça e viva para participar desse mundo. João Paz está agora na soleira da porta. Não abras os olhos. Quero te fazer um último pedido. Esquece que me viste. Assim. Abre as janelas, deixa entrar o sol e o vento para que varram o meu rastro podre. Fica naquela manhã clara, naquele barco no rio, o sol nas nossas faces. Adeus, querida. Ela ouve a porta fechar-se. Os passos no corredor, depois na escada e por fim o silêncio. E é assim mesmo que Érico Veríssimo trata a questão dos mortos ali. Os mortos continuam mortos, eles continuam apodrecendo, como era esperado de um cadáver humano, mas eles estão ali interagindo com os vivos. E para finalizar, eu quero falar para vocês de uma parte que fala de uma das mortas, que era uma prostituta. Quando ela volta para a cidade, ela vai visitar a sua amiga, que também é prostituta e com quem ela acabava vivendo. Rosinha baixa a cabeça e conta. Ontem de noite, uns meninos me agarraram à força e me levaram para um terreno baldio, uns 5 ou 6. Primeiro me tiraram toda a roupa, até me rasgaram um vestido quase novo. Me derrubaram, se puseram em mim. Não houve porcaria que não fizessem comigo. Depois foram embora dando risadas e não me deram um mísero vintém. Conhecidos? Alguns acho que conheço de vista, meninos de boas famílias. Às vezes são os piores. Mas não sei por que fizeram isso logo comigo. Não precisavam me agarrar a unha, me maltratar. Se dissessem o que estavam sem dinheiro, eu dava de graça, mas não. Pareciam uns animais. Em vez de virem de 1 a 1, viam de 2 até de 3, uns porcos. Erotil desfita na amiga os olhos gelatinosos e diz baixinho: pois eu te digo que estou contente por ter morrido. A gente fica livre para sempre de todas essas tristezas e vergonhas. Já pensei em morrer, em tomar veneno, mas não tive coragem. É pecado a gente se suicidar, vai pro inferno. Mas o inferno não será aqui mesmo? Encaminha-se para a porta. Erotildes, já viste Deus? A morta se volta. Ainda não. De certo só vou ver ele quando me enterrarem como cristão. Rosinha limpa tremulamente as lágrimas do rosto com a ponta dos dedos. Vou te pedir um favor. Qual é? Diz para Deus que me deu uma boa morte, já que não me deu uma boa vida.